Amém. Deus continue nos abençoando. Também aqueles que estão conectados conosco pela internet, né? Deus vos abençoe também. Nós vamos se pôr de pé, por favor, e leremos as Escrituras. É Romanos, capítulo 8. Leremos o verso 18. Romanos, capítulo 8, o versículo 18. Está escrito assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Querido Jesus, Pai bendito, Senhor eterno, o dono de tudo, e nós somos os teus herdeiros. Estamos felizes, Senhor, por ser isto, e queremos, ó Pai Santo, desempenhar o papel de um herdeiro da melhor maneira que sabemos, que fomos ensinados por Ti. Pai Santo, como já temos visto a Sua presença neste lugar, que o Senhor continue conosco e dê-nos a porção que nos cabe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Agora, eu quero ser rápido, eu não vou demorar muito, vou ser breve. Mas, eu quero separar essa palavra, comparar. Essa palavra, comparar. Como ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada. Essa palavra comparar, ela deve ser considerada com muito êxito em nossas vidas, porque ela abrange o nosso dia a dia, e nós devemos todo o tempo estar prontos para podermos comparar as nossas experiências que nós temos. Nós nunca só possuamos uma experiência, nós temos várias experiências. Correto? Todos os dias, todos os momentos, as nossas vidas, a nossa vida, ela é recheada de experiência. E nós, como cristãos, nós devemos tomar as nossas experiências e comparar com a palavra de Deus. Não podemos deixar passar batidos com elas. Elas devem ser trazidas e comparadas com a palavra. Cada experiência que nós obtemos na nossa vida, é um dever nosso como cristãos. As nossas experiências devem estar identificando-se com a palavra. Se não tiver, a melhor coisa que você deve fazer é se abstenhar delas.
pedir a Deus que não deixe determinadas coisas acontecer mais com você assim. E se acontecer, você deve lembrar, não está certo. Nós vamos observar que mesmo no Velho Testamento, Deus dando a eles, ainda que fosse uma sombra, da sombra, elas deveriam estar identificando-se com a palavra. Se não tivesse, a melhor coisa que eles deveriam fazer é não deixar alimentar-se daquelas experiências. Isto é verdade. Nessa mensagem Perfeição, o irmão Branham mostra isso no parágrafo 99 e no 100. Ele disse: quando o Espírito Santo desce essa corrente de sangue e pega seu coração, ele fala de uma terra melhor, de um lugar melhor e de uma cidade melhor. Vejam bem. Por isso você diz: este mundo não é o meu lar. Estou apenas de passagem. Meu tesouro está distante, no azul além. Veja como ele consegue, como ele manda essas coisas para nós. Deus falando. Deus falando. Ouça isso. Que venha, que vá, seja o que for, seu coração permanece centralizado. É uma sombra. A sombra está diante de você. É isso que a sombra faz. Tendo a lei a sombra do batismo com o Espírito Santo, e tendo a lei a sombra, essa é a razão pela qual ele disse na Bíblia: você tem que tomar e comparar Escritura com Escritura, e que vem através disso. Se não for, não receba. E se vier com uma ranhura, recorde, você está fora da linha. Fique nessa linha das Escrituras. Aleluia, amém. Não me importa o quanto você possa ter um pensamento brilhante, uma visão, uma ideia bem parecida, mas se não estiver na linha da palavra, se tiver um arranhão, já está fora. Seja cada palavra minha verdadeira, e cada palavra do homem mentira. Foi o que Deus disse. E nós temos que entender: os céus passam, a terra passa, os mares passam, tudo que há neles passarão, mas ele permanece para sempre. Quem foi que nos tem justificado? Quem é que nos santifica?
nós não justificamos a nós mesmos, e nem mesmo classificamos a nós mesmos. É a palavra, é Deus. Ele justifica cada filho, Ele classifica você. E a sua vida vivendo em você determina a sua experiência dentro da palavra. Correto? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o verso 12, olha como ele disse: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com algum que se louvou e a si mesmo, mas esses que se medem a si mesmos estão sem entendimento. Então, tudo que você tem que ser de Deus. Tudo que você faz tem que identificar-se com Deus. Tem que trazer a palavra e comparar-se com ela. Se não deu certinho com a palavra, a melhor coisa que você faz é deixar de lado. Está tudo errado, não é mesmo? Essa mensagem, Hebreus capítulo 3, parágrafo 57 ao 59, ele disse bem assim: aquela experiência deve concordar com a palavra de Deus. Sim, senhor. Se isso não está tudo ligado na Bíblia, não olhar simplesmente aqui e dizer: sim, aqui está isto, bem aqui, bendito Deus, eu tenho isto. Essa não é a maneira pela qual Deus dá isto. Isto deve ser toda a Bíblia. Irmãos, ser cristão é ter Cristo. Ser cristão é ter o Espírito de Cristo vivendo no seu espírito, ou seja, vivendo em você. E ser cristão é ter essa Bíblia em sua vida. A mensagem, quando ela vive em nossas vidas, ela é o nosso tudo, não é mesmo? Ela é o seu pão, ela é a sua água, é a sua saúde, é o seu viver, é tudo que você pertence, é dele. É a Bíblia. Você é uma parte da Bíblia, a Bíblia é uma parte sua. O livro da vida do Cordeiro é você. E você é o livro da vida do Cordeiro. Sem você não existe livro da vida do Cordeiro. Por isso que quando o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, ninguém poderá tirar dali. Porque você e o livro são um e o mesmo.
Aleluia! Não é mesmo? Olha, então isso deve ser toda a Bíblia. Tudo disto. Porque você pode. Os infiéis usam esta Bíblia em seus terrenos para debaterem. Porém, eles tomam uma pequena escritura aqui, voltam aqui, apanham outra ali, e tentam juntá-los, as duas juntas, e são dois assuntos diferentes. E então você tem que comparar a escritura com a escritura. Nossas vidas, ela está dentro do Gênesis até o último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse. Não é mesmo? Não podemos deixar nada. Temos que tomar toda a Bíblia. Toda a Bíblia, correto? A sua vida tem que ser semelhante à Bíblia, à palavra de Deus. Senão, não vale nada. Isaías, no capítulo 40, o verso 18, olha como disse Isaías: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Ele é impar, não tem ninguém como Deus. E às vezes eu vejo isso e você lê isso, lê essas mensagens. Essa mensagem, irmão, não é para quem quer, nem para quem corre, nem para quem busca. É para aquele que é predestinado para nascer nela. Deus não se preocupa com nada, a não ser com estes filhos. Deus não está preocupado com o mundo, não, irmãos. A preocupação de Deus é com aqueles que nasceram dele. Estes são dele. Essa que é a sua preocupação. Porque na verdade nada é igual a ele, somente aquele que saiu dele. Não me importa a sua desgraça, a sua ruína, o seu fracasso, as suas derrotas que você teve. Deus não olha para isto, Ele olha o seu atributo. Ele olha o que Ele fez por você no Calvário. E a influência que você tem nesta palavra não é a sua influência, é a palavra te influenciando. Cada tomada de posição, cada experiência que você possui é a da palavra. Por isso Ele nos deu bastante de prudência, de sabedoria e discernimentos, para nós não se comprometer com o mundo e com as coisas do mundo, e sermos separados como Ele. Você viu como Ele disse? Nós estamos de passagem. Estamos de passagem. Deus trata com esse mundo, sim, mas para queimá-lo. Daqui uns dias isso vai pegar fogo. Daqui uns dias isso vai virar torresmo. Vai fritar. Vai vir fogo de cima, vai vir fogo da terra. Tudo já está aí, prontinho, só preparado para chegar esse momento. Deixa esses atributos dele se levantado para você ver.
o que vai acontecer muito em breve. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ó igreja amada, o que vale é a sua experiência divina que você tem, que não é a sua, é a dele. Não me importa se você é religioso, se você é isso, se você é aquilo, se você é aquilo outro. O que me importa é aquilo que está dentro de você. Se é que você nasceu dele e veio dele, é isso que me importa. Esta mensagem Espírito Religioso, parágrafo 104 e 105, ele disse bem assim: aqui está a verdade, a palavra de Deus. Eu não importo que tipo de sonho você teve ou que tipo de profecia você dá. O profeta, ele é profeta, ele é direto, é uma palavra viva, é uma espada cortante. Se não é a palavra de Deus, está errado. Se isso não confere com aquela palavra, aleluia! Agora faz um inventário na sua vida, no seu dia a dia, cada experiência que você possui, vê se elas identificam com a palavra. É um dever seu como cristão, para não passar batido e amanhã ser decepcionado e ouvir dizer: eu não vos conheci, obrador de iniquidade. Nós temos que trazer tudo na palavra e conferi-lo. Vejam, se não é a palavra de Deus, está errado. Se isso não confere com aquela palavra, esse é o problema hoje. Este é o problema hoje. Um tem um sonho, um tem uma visão, um tem línguas, um tem uma revelação, tem coisas todas tão confusas e tudo mais. Vocês tinham denominações, vocês tinham denominações, reparam tudo. Vocês devem trazer isso de volta a um fundamento definitivo. E se esta é a palavra de Deus, vejam, e essa é a palavra de Deus, isto é correto. Igrejas serão construídas sobre dizendo: Jesus está vindo em um cavalo branco. Eu sei, eu vi em uma visão. Eles farão uma igreja naquela espécie. Aleluia! Ele está vindo em uma nuvem. Eles fazem isso daquela maneira, separando-os e separando, e acham uns aos outros empoleirados. Aí causa divisão. Causa divisão. Vejam. E residência de piolhos e tudo mais. E assim, por quê? Irmão, isso tem que mostrar em primeiro lugar seu coração. Não está certo com Deus quando você faz isto. Isso é correto. Nós somos irmãos, devemos aderir uns aos outros. Precisamos uns dos outros. Aleluia. Esse é um ato do Espírito Santo habitado em você, vivendo na sua vida. O Espírito Santo não se divide, irmãos.
Não é mesmo? O Espírito Santo não se divide. Vai o que vai, vem o que vem, acontece o que acontece, mas se o Espírito Santo está em você, está em mim, nós continuamos sendo irmãos. Nós continuamos sendo irmãos. Não há divergência, não há contenda. Se houver, diz, maior é o que está em você do que o espírito de contenda. Não é mesmo? Você começou bem começado, irmã. Como é que você começou? Você começou lá no princípio. E entre nós não pode haver divisão, é o contrário, temos que ser companheiros, amigos. Companheiros dos outros é companheiro de Deus. Amigos dos outros é amigo de Deus. Eu tenho que sentir saudade de vocês. Vocês têm que sentir saudade uns dos outros. Você tem que sentir lá dentro do coração esse laço que ele une com seu irmão, que ele une com a sua irmã, e dizer assim: eu tenho saudade do meu irmão. Eu tenho saudade da minha irmã. Isso não é você, é o amor, é o Espírito Santo na sua vida. Você começou bem começado. Você começou na Bíblia, na palavra. O dia que você ouviu essa mensagem, ela desceu ali dentro, caiu ali dentro desse campo fértil, e logo veio aquele resultado de obediência. Obediência. Você disse: eu quero ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, do jeitinho que está escrito aí. Isso não foi você, é porque você é um atributo dele, é uma parte dela, e ela é uma parte sua, e você e ele se encontrou. Ele te buscou. E você diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Você já imaginou que você pensa essa escritura de Atos 2:37, quando ela soou certinho na alma sua, e você se arrependeu de todos que você praticou, e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e manteve essa vida de obediência à palavra de Deus, e permanece até agora, até hoje. Hebreus capítulo 5 e 6. Eu vou ler a partir do parágrafo 49, parte B, começando no versículo 11 de Hebreus 5. Ele diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestre, pelo tempo ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça,
porque é menino. Oh, eu espero que o Espírito Santo leve isso para dentro de você agora, porque o que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Se você dar a um bebê alimento sólido, você o matará. Essa é a razão pela qual muitas pessoas dizem: eu não creio nisto. Meninos, eu não creio nisto. E se afastam, e continuam meninos. Eles simplesmente não podem compreender. E nós temos que ser homens maduros, cristãos maduros. Ele simplesmente não pode se agarrar naquela verdade. Ela os mata. Grandes e poderosas coisas a igreja devia saber hoje, mas você não poderia ensinar isto. Eles tropeçam nisto. Eles não sabem o que fazer com isto. Eu não estou dizendo que isso é todos nós. Tem alguns que não. Isso é alguns. É alguns. Vejam bem, Paulo falando a esse grupo, eu estou encerrando já. Paulo falando a esse grupo de hebreus, ainda estudantes, ele está falando agora, estudantes, bem aprendido. Nós encontramos isto em poucos momentos, bastante educativo, mas o profundo mistério espiritual, a igreja continua sendo isto cega. Ele disse: quando devereis estar ensinando a outros, ainda sois meninos. Não entendem a palavra de Deus. Deveria ser mestras das escrituras, por meio de uma prática e experiências adquirida direta de Deus, pela palavra que na verdade vive e reina em você. Ainda não pode. Tem deles que até mesmo se afastam, que deveríamos assegurar de uma forma tão correta, irmãos. Eu vou ler uma escritura aqui, é Hebreus 10, o verso 23 ao 25, que é o que acontece com algumas pessoas dessas que são meninos, como Paulo está falando. Ele diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Reter firme a nossa confissão não é vir só na igreja, não é ser igrejeiro, não é dizer: eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo. Não. Reter firmemente a nossa confissão, a nossa esperança, é ter uma vida identificada 24 horas com a palavra, e a palavra com você. É isto. Por isso que ele está dizendo aqui: considerando-nos, não deixando, um momento, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Qual é a esperança que nós temos, irmãos? Do verdadeiro eleito, qual é a esperança? Eu lhes pergunto: é ser cheio do Espírito Santo? Não, esse não é mais esperança.
aquele verdadeiro filho já recebeu isto. Ele já tem isto, não é mais esperança para ele. A esperança desses eleitos agora é ver o seu corpo sendo transformados de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo físico para um corpo semelhante ao corpo físico e glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E quando nós retemos isso firme, é no nosso dia a dia, é no nosso andar, é no nosso trabalho. Isso está clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você foi betumado por dentro e por fora. Não existe vazamento e nem penetração. Aleluia! É isso que é render firme a esperança da nossa confissão, porque fiel é o que prometeu, e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Porque na verdade esses cristãos, esses fiéis, esses santos, eles são os santos, os fiéis, os santos. As suas obras é as obras de Cristo na sua vida. Aleluia! Cada ato que você pratica é uma obra que você faz. E tudo isso que você faz não é você, é o Espírito Santo fazendo através de você. É Deus. Você não batizou em nome do Senhor Jesus Cristo para ir embora não, e ficar em casa você batizou para estar aqui no meio dessa congregação. Porque foi o que disse o apóstolo São Pedro, que não foi Pedro, era o Espírito Santo falando na boca de Pedro. Quando aquela multidão compungiram nos seus corações e perguntou a Pedro e os demais apóstolos: varões e irmãos, o que devemos fazer para ser salvos? Em outras palavras, para pertencer a esse grupinho aí, para estar no meio deles, se associando com eles, convivendo com eles, alimentando na mesa com eles. Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós dos vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa diz a respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e tanto quanto Deus, o Senhor, chamar. E começou a exortar com essas palavras: salvai-vos dessa geração perversa, salvai-vos dela, se livre dela, se afaste dela, sai do meio dela. Salvai-vos dessa geração perversa. E aqueles que creram foram batizados, quase 3.000 almas, e foram embora, nunca mais voltaram à igreja. Não, foi assim não. Eles permaneceram na fé, na comunhão, no partir do pão com os santos e na oração. Leia lá até o verso 41, você vai ver lá. Por isso Paulo fala bem aqui, ele dizendo assim: não deixando a nossa congregação, é o verso 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros,
e dando mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? O rapto. Devemos chegar-se mais, unir-se mais, vir à igreja. Esse é o verdadeiro crente maduro, que tem esse Espírito Santo dentro dele. Porque quando nós começamos a se esquecer e começamos a se dar para as coisas do mundo e voltar para as coisas do mundo, nós vamos perdendo o estímulo, vamos perdendo a influência, vamos perdendo o regozijo de estarmos juntos nesse companheirismo. Porque esse é o melhor lugar para se estar, é aqui, onde sofremos os julgamentos de Deus, é onde aprendemos através dos julgamentos que passamos, para que naquele dia do trono branco não venhamos ali sofrer o julgamento, mas que sejamos a rainha, a esposa junto com o esposo, a rainha junto com o rei, para poder também governar, ajudar, julgar o mundo. É para isso que nós estamos. Bom, parágrafo 52. Olha como disse o profeta: ó, eu sei que há muitos que levantarão e dirão: ó, eu não preciso mais de ir à igreja. Não é mesmo? O irmão Brana sabia disso, que viria essas pessoas assim. Ó, eu não preciso mais de vir à igreja. Sabe, tem desses que fazem até a Santa Ceia. Ele mesmo faz a Santa Ceia lá na casa dele e toma. Ele mesmo faz. Eu não preciso mais de ir à igreja. Eu não preciso mais de pastor. Eu não preciso mais de apóstolo. Eu não preciso mais de mestre. O Espírito Santo já veio. Ele é o meu mestre. Disse o jeitinho. Não preciso mais de ir à igreja. Louvado seja Deus. Eles dizem bem assim: louvado seja Deus. O Espírito Santo tem vindo. Ele é o mestre. E quando você tem aquela ideia, olha o profeta falando, quando você tem essa ideia, você está simplesmente errado. Não confere com a palavra. Compare isso com a palavra. Por que então o Espírito Santo estabeleceu um mestre nas igrejas? Se ele iria ser o mestre, vê, primeiro o apóstolo, profetas, mestres, evangelistas, pastores. O Espírito Santo estabelece mestre na igreja, para que então eles possam ensinar através do mestre. Aleluia. Comentou um irmão no escritório e disse: pastor, eu não preciso mais de vir à igreja. O senhor concorda comigo? Eu disse: se eu concordar com você, eu desconcordo com a Bíblia. É uma ideia errada. Você foi vítima de um espírito maligno. E se a isto não está de acordo com a palavra, Deus não o confirma, então não é o tipo correto de ensinamento. Isto deve se comparar com toda a Bíblia, e está simplesmente tão vivo hoje como isto foi então. E aí está a verdadeira coisa manifestada. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos se pôr de pés, por favor. Vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você viu aí? Todo tempo você tem que estar aqui, comendo pão e do vinho, lavando os pés do santo, e com aquilo dali você está anunciando até o dia do rapto. E não é só na ceia não que nós devemos se ajuntar. Nós devemos se ajuntar todo o tempo possível que pudermos, estarmos aqui fervorosos. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e bebe deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Doente na fé, né? E dorme é morrer. Acabou. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então isso depende muito do que está dentro de você. Porque ser julgado pelo Senhor, então não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã, não é o pai, não é a mãe, é o que está dentro de você. É preciso que você tenha esse Senhor aí dentro para te julgar. Se não tiver, você não vai sentir nada. Você vai dizer bem assim: eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. E não sente mesmo. Não tem nada ali para te condenar. É a mesma coisa de você procurar um quadrilho numa cobra. Ela não tem quadrilho. Assim também é essa pessoa, esse crente formal, morno. São João capítulo 13, a partir do versículo 12. Ele disse: depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que aquele que, maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Então não é dizer assim: você sabe, eu estou todo arruinado, a minha vida está acabada, eu estou machucado, todo ferido, e eu não vou tomar da ceia não, porque o estado que eu estou, eu não convém tomar da ceia. Olha, se você sentiu condenado e não pode tomar da ceia daquele estado, então o que você deve fazer? É deixar de tomar da ceia? Não, é vir acertar tudo. Acertem e tomam da ceia. Essa é a forma correta. E deixe de ser essa pedra de tropeço no caminho de outros, e retenha firme a sua confissão, e deixe que os outros vejam Cristo em você. Amém. Poderia sentar, irmãos, por favor.